Já tem um tempo que eu não gravo e o Espírito Santo tem me incomodado a falar para vocês a respeito de uma passagem bíblica que também se encontra nas epístolas de João. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. E lá no capítulo 4 da mesma carta, da mesma epístola, ele fala, no versículo 1, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Com o avanço da tecnologia, da internet, com o alcance que a internet tem, nós vemos e percebemos que existem muitas pessoas de coração aberto que querem falar de verdades bíblicas, que querem falar de profecias, que querem falar a respeito de Deus e de Cristo e do Evangelho e do Senhor. E são pessoas com intenções legítimas que querem realmente levar o Evangelho. Mas tem outras pessoas que usam isso de uma forma a auto se promover. E o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração a respeito disso. De como que nós não estamos tomando cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós nos alimentamos. Imagina João, há muito tempo atrás, que não tinha internet, que a única forma de disseminar, de falar do amor de Deus e da sua bondade, do reino de Deus, era através de cartas ou ao ar livre, né, em discussões, como a gente consegue ver estudando a história da filosofia. Existia muito isso, né, de discutir em praças públicas determinados temas. Então era dessa forma que os missionários, evangelistas, o apóstolo Paulo, Pedro, João faziam, né? Eles falavam em praças públicas a respeito disso. E hoje em dia a gente tem uma acessibilidade muito mais fácil de falar de Deus, a respeito da palavra de Deus, de falar do reino de Deus, que é através da internet. E com isso, naquela época já existiam falsos mestres, falsos anticristos. E é engraçado que no capítulo 2 que ele fala que esses anticristos que surgiram, saíram do meio deles, ou seja, saiu de dentro da igreja. E mais pra frente, né, no capítulo 4, ele fala, né, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, versículo 2 do 4, deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Lá no capítulo 2, voltando um pouquinho, ele também nos dá a mesma forma para reconhecer os anticristos, as pessoas que falam a respeito de Cristo, mas que usam verdades para ludibriar de certa forma. Nós devemos tomar muito cuidado a respeito do que nós ouvimos, do que entra no nosso coração. Não é todo adubo, não é qualquer terra, não é qualquer água que pode ser derramada, regada, adubada, uma flor. E se nós somos parte da videira de Cristo, como o próprio João fala sobre a videira verdadeira, nós devemos tomar cuidado qual tipo de alimento nós estamos recebendo. Será que esse alimento está vindo realmente de uma videira verdadeira? Será que esse alimento está vindo para me alimentar, me fortalecer, para fazer com que eu frutifique? Ou esse alimento está vindo para causar discórdia, contenda, rancor, ira e ódio? Eu percebo que muitas teologias que estão surgindo hoje em dia é justamente para causar divisão e não união. É para causar contendas entre denominações, igrejas. Por exemplo, no meio evangélico nós temos muitas vertentes teológicas, né? Existem pensamentos diferentes ou interpretações um pouco diferentes a respeito da palavra de Deus. E essas filosofias, teologias que surgem, elas não aproximam, elas separam, na verdade.
Então nós devemos tomar cuidado. Eu não tô falando para vocês tomarem cuidado com o Calvínio e com o Armínio. Eu acredito que os dois têm muito a agregar ao evangelho. Mas eu tô dizendo para tomar cuidado com esses novos pensamentos, essas novas doutrinas, essas novas formas de pensar que estão surgindo no nosso meio, que estão causando um atrito real no povo de Deus, no qual nós estamos sendo divididos. E a própria palavra de Deus diz que reino dividido não prospera. Então, se o inimigo é tão organizado, não atropela ninguém. Por que o reino de Deus também não tem que ser assim? Organizado, com ordem e decência, como diz Paulo, em culto, né? Com ordem e com decência. Então vamos tomar cuidado com os falsos mestres que surgem dentro do nosso meio mesmo. Vamos tomar cuidado com os anticristos que têm surgido e tomado conta do nosso coração sem que a gente perceba, sabe? Vamos pedir ao Espírito Santo discernimento para que nós possamos discernir a respeito desses espíritos. Porque parece que mas não é. Vamos pedir e clamar por discernimento.